Olá, Ana. Falta-nos só a nossa coordenadora executiva. Olá, Sara. Olá. Muito boa tarde a todos os participantes nesta sessão. Eu vou começar por falar destas 4 caras que vamos estar aqui a apresentar o MBA Executivo da Católica Porto Business School. Por isso, a Sara Carneiro Pacheco é a coordenadora executiva do programa e depois temos um atual aluno, o Bernardo Campos Pinto, e temos uma alumni, a Ruth Sousa. Meu nome é Ana Corte Real, além de ser a diretora da formação executiva, também sou a diretora científica do MBA. Esta sessão quer ser uma sessão que clarifique as dúvidas de quem está a equacionar fazer o MBA. Não pretende ser de todo muito detalhada naquilo que são as características do MBA, uma vez que toda essa informação podem encontrar no site, e por isso nós o que queremos é, no fundo, completar aqui com informação mais experiencial, se nós quisermos dizer, que não se consegue veicular nos meios de comunicação, mas só se consegue com quem vive o programa. E por isso eu vou fazer uma breve apresentação, a Sara vai completar a apresentação com algumas questões mais no fundo do próprio MBA, para depois sim começarmos a conversa com a alumni e com o nosso aluno. Estou quase a chamar-lhe a alumni para me dar mais jeito, Bernardo, já que está quase a acabar, só para ser um bocadinho mais simples, estou quase a dizer os nossos alumni. Ou então a Ruth inscreve-se outra vez no MBA e passa a ser aluna outra vez. Ajudaria. Pronto. Por isso, eu peço aos participantes que, caso queiram ir colocando algumas perguntas no Q&A, estejam à vontade, porque depois no final teremos possibilidade de fazer. Eu vou fazer só aqui o share screen da apresentação, muito rápido. Estão a ver a apresentação? Pronto, então, como mensagem da direção, e aqui num duplo chapéu, que é apesar de tudo, mais do programa do que da escola. Eu também começo por dizer que sou de marketing e por isso eu acho que a melhor forma de nós falarmos de algum produto, que o MBA não deixa de ser um produto, é falar dos seus pontos de diferenciação e daquilo, no fundo, que é a forma de criar valor no percurso de quem nos escolhe. E por isso, aquilo que é um dos principais pontos de diferenciação do programa, sem dúvida, que foi a criação do Clube de Empresas. A Católica tem no seu ADN uma ligação fortíssima às empresas, isto não é novidade, mas quisemos aqui fortalecer e criar um clube que vai este ano sofrer a primeira alteração na composição, saindo umas empresas, entrando umas empresas novas, e que visa, no fundo, trabalhar o MBA com uma maior proximidade às empresas. É um grande desafio, porque as empresas precisam de disponibilidade também para trabalhar connosco, e é um desafio para os alunos porque os casos passam a ser reais, têm que fazer apresentações de trabalhos aos seus CEOs e diretores e no fundo têm que viver aquilo que é a experiência de resolução de um caso real. Para além disso, há muitas iniciativas do programa, como pequenos almoços com representantes das empresas C-level ou mesmo, no fundo, os diretores das próprias empresas, visitas que nós fazemos também, que optamos por fazer junto das empresas que fazem parte deste clube, estudos de caso e por aí fora. E por isso temos aqui uma ligação, no fundo, mais forte. Uma das nossas preocupações é também ajudar os participantes a perceberem como entram e como saem do programa. E por isso, isto foi algo que foi inovador, porque no fundo, neste momento, começamos o programa com uma avaliação 360 graus, com uma sessão de coaching individual no início e depois no final do MBA. O participante volta a fazer esta avaliação para perceber, no fundo, o impacto do percurso e aquilo que vai ter que continuar a fazer ao longo da vida, porque hoje eu podia dizer que o MBA era o fim da linha da formação. Se calhar o Bernardo está a achar que é porque está cansado e está quase no fim, mas a verdade é que não é, porque
porque mesmo fazendo um MBA, depois hoje nós temos que estudar ao longo da vida, mas não deixa de, e é importante chegarmos ao fim e percebermos onde evoluímos e onde ainda podemos evoluir mais. Temos uma estrutura curricular inovadora, mas que eu já vou falar um pouco mais à frente. O formato de funcionamento das aulas, uma vez por mês, concentradas às quartas, quintas e sextas-feiras o dia todo e sábados de manhã. Este formato é interessante porque, primeiro, permite-nos ter alunos de fora, quer dizer, o caso da Ruth foi um caso particular, ele depois também vai ter oportunidade disso, porque a Ruth ainda não fez o MBA neste formato e vinha de Lisboa todas as semanas, mas a Ruth terá a oportunidade de falar disso. Mas a verdade é que este formato teria sido muito mais conveniente para a Ruth. E este formato permite-nos ter alunos de Angola, termos alunos de outras geografias, das ilhas, exatamente porque é mais fácil de planear. Há um acompanhamento tutorial, principalmente quando há projetos aplicados nas empresas, há um acompanhamento extra-aula ao longo da realização do trabalho. Depois, como nós queremos que os alunos sejam expostos àquilo que é a vivência internacional, temos semanas internacionais na Alemanha, em parceria com a Câmara Luso-Alemã. O desafio aqui da Câmara Luso-Alemã é conseguir que os alunos conheçam, como eles dizem, as 17 Alemanhas e não fiquem centrados na ideia de que há uma Alemanha. E a Semana na ESAD Barcelona, que é o fecho do programa, que é um jogo de gestão, onde nós fazemos o wrap-up. No fundo, os alunos são chamados em grupo a fazer um jogo de gestão e no final fazem mesmo roleplay, porque têm uma banca de acionistas a quem tem que apresentar os resultados e defender os resultados. E uma das grandes apostas da Católica e concretamente do MBA é todo o desenvolvimento das soft skills. Acreditamos muito que as soft skills são altamente importantes no percurso e na formação de um gestor, e que as competências técnicas naturalmente também as são, mas as soft skills são aquilo que muitas vezes em situações de igualdade tornam um gestor muito mais capaz do que outro quando soube trabalhar e quando sabe trabalhar a sua vertente comportamental. Só para, no fundo, terem um bocadinho a ideia, o Clube de Empresas tem aqui esta composição, não vou estar aqui a dizer empresa a empresa, mas qual é a ideia do Clube de Empresas? É ter desde startups, por isso é natural que olhem e que vejam que há marcas que não conhecem de todo, porque são startups, algumas até de antigos alunos nossos, alumni, que isso é algo que nós também valorizamos, é envolver os nossos alunos depois naquilo que é a nossa formação, e depois temos PMEs familiares, isso é algo também muito, no fundo faz parte do tecido empresarial que nós temos e principalmente do norte de Portugal, e depois temos grandes grupos. E esta nossa preocupação, no fundo, reside na nossa vontade de melhorar a qualidade da gestão das empresas através dos seus gestores, fazendo com que os gestores estejam expostos àquilo que são realidades diferentes. Trabalhar num grande grupo é diferente do que trabalhar numa startup e, no fundo, nós queremos dotar os participantes dessas competências. A equipa de tutores está organizada por áreas, no fundo, da gestão, do capital humano, estratégia e inovação, de finanças, gestão de operações e de marketing. E esta equipa de tutores é importante no back-office do programa, porque é quem comigo organiza os conteúdos e os módulos de cada uma das áreas, e depois em alguns módulos são importantes naquilo que é o acompanhamento dos trabalhos e a ligação e a ponte que é feita entre as empresas, do clube de empresas e os trabalhos dos módulos de cada uma destas áreas. Este esquema, no fundo, é para simplificar aqui a apresentação e dizer que, como eu estava a referir há pouco, no fundo há uma avaliação de 360 graus no início. Há um momento zero, que é aquilo que nós chamamos de momento de homogeneização. Para mim, além do momento zero, da homogeneização, é o back to school para algumas pessoas que já saíram daqui há algum tempo, daqui, entenda-se, não é só da Católica, mas saíram da universidade. Isto voltar a estudar tem os seus desafios, estar sentado numa sala de aula
tem os seus desafios. Também tem uma parte que eu acho que é importante, que eu vejo as pessoas a ficarem outra vez mais crianças, porque cada vez que nós somos alunos, há uma criança que desperta em nós, e toda essa experiência muitas vezes no momento zero é quando as pessoas percebem no fundo como vai ser o programa. Eu digo isto porque o momento zero pode não ser obrigatório, dependendo do perfil do candidato e do background, mas eu acho que ele é desejável, independentemente de para quem vem de determinadas áreas não ser obrigatório, acho que é desejável que os participantes o façam. Depois temos aquela ideia do starting a business, por isso eu, se for empreendedor, se quiser criar a dita startup, eu tenho que ter umas competências de gestão, diria que isto é quase um programa intensivo de gestão, é condensado as principais áreas neste módulo de Starting a Business. Depois deste módulo há a viagem internacional à Alemanha. As viagens são muito importantes, não só pela experiência internacional, mas pela coesão do grupo, depois os nossos colegas podem falar disso, mas tem esta dupla função, no fundo tem uma função de conhecimento naturalmente, ou tripla, internacionalização e a coesão do grupo. Depois temos o segundo módulo que é o Nurture and Grow, isto está muito ligado ao Scale-Up, uma coisa é criar a empresa, outra coisa é fazê-la crescer, e é aqui muitas vezes que nós temos taxas de mortalidade grandes, por exemplo, nas empresas, e por isso queremos dotar os participantes aqui de competências que lhes permitam perceber como fazer o crescimento. E depois seguimos para o último módulo, que é o Master and Sustain. Isto é, a empresa pode ser uma empresa de 100 anos, e isto é importante, porque também não queremos ficar com a ideia de que hoje vamos ser todos empreendedores e todos startups e todos tecnológicos e todos em empresas muito recentes. Não, há grandes marcas e grandes grupos com 100 anos no mercado, e ainda bem, e é preciso inovar, e é preciso criar inovação dentro de negócios maduros, e é preciso criar inovação dentro de marcas que já estão muito afirmadas no mercado, e é preciso saber como é que se vai fazer esses novos modelos de negócio, como é que se vai gerir esse risco, como é que se vai trabalhar a sustentabilidade, no fundo, da empresa. E aqui também temos algo que é diferenciador, que tem a ver com o bootcamp de empreendedorismo social. No final do programa, temos a semana exata, e depois fechamos, como eu há bocado referi, com a ferramenta dos 360 graus. Ao longo de todo o programa temos o trabalho das soft skills, aquilo a que eu chamo hard skills, para quem é mais resistente às soft skills. Ou seja, normalmente quem não gosta das soft skills é porque são hard skills para aprender e são as pessoas que mais precisam delas. Depois há o acompanhamento tutorial, há experiências mais de team building, mas absolutamente críticas, atividades de vela, o paddle ténis e experiências mais de expressão dramática, e depois temos aquilo que são as masterclass com o engenheiro Pinto dos Santos, o professor João Menezes, que são algo único deste programa também, e que dá uma vertente muito, por um lado exigente, mas depois o Bernardo e a Ruth também podem falar disso, mas que no fundo são muito importantes como uma parte de formação deste MBA. Como eu estava a dizer, ao longo de todo o MBA, para além de todas as atividades leitivas, há a questão do sailing, da expressão dramática, dos pequenos almoços com CEOs, das sessões tutoriais, das oficinas de Career and Development, que têm a ver um bocadinho com, por exemplo, como é que eu devo gerir o meu LinkedIn, como é que eu faço uma candidatura espontânea, como é que eu me preparo para uma entrevista. Temos cada vez mais candidatos já com muita experiência de mercado, mas que querem fazer algum shift da carreira profissional, e o Career and Development é um serviço que faz advisory, que faz coaching e que faz counseling, e totalmente inserido no programa. Temos vários seminários, visitas à empresa, e temos um pequeno almoço com millennials, porque no fundo é importante nós irmos sempre atualizando, a perceber como é que as gerações pensam, e a universidade, nós temos um ponto muito forte aqui na Católica Porto Business School. Nós não somos apenas uma escola de negócios, nós estamos inseridas naquilo que é um espaço universitário, e por isso temos no fundo um campus com várias áreas de saber, com 10 faculdades, e por isso temos aqui uma proximidade a este grupo que queremos trazer
no fundo, para quem pode vir a ser o empregador também deles, e por isso também é bom que eles percebam quem é que vão encontrar nas empresas. Por isso, a minha parte era um pouco esta mensagem, só que antes de passar à Sara com a mensagem da coordenação executiva, há uma pergunta que aflige muitas vezes as pessoas, que é: ainda compensa fazer o MBA? E aliás, eu digo sempre que se forem ao Google, isto é a primeira coisa que aparece, se põem MBA aparece, vale a pena, mas vale mesmo a pena, mas isto ainda compensa. Eu vou responder, claro que, quer dizer, seria espantoso se eu aqui neste papel dissesse, não vale a pena fazer o MBA, não é isso todo. Eu vou começar por dizer que a formação é inevitável, seja ela qual for. Por isso, há aqui uma questão, e nos tempos atuais, acho que se há lição que se pode aprender e que as empresas podem aprender, é que quem tem mais competências gere melhor a crise, o imprevisto, a incerteza, o risco e a tomada de decisão. E muito disso faz-se com aquilo que é a aprendizagem contínua. Depois, dito isto, ou seja, a aposta na formação, um MBA é sem dúvida um programa, é um acelerador. Aquilo que acontece é que eu posso fazer muitas formações executivas de curta duração, vou ganhar conhecimento, mas não é comparável com uma experiência de 2 anos, de um grupo a viver 2 anos exposto a um conjunto de temáticas muito diversificada, com grandes níveis de exigência em termos de conciliação de vida pessoal, profissional e académica. Um bom gestor tem que gerir prioridades, tem que gerir tempo, tem que gerir agenda, e há muita coisa que se trabalha no MBA que não é o que está no plano de estudos. É o percurso da vivência e da vida pessoal e profissional e académica que se vai fazendo. E por isso, sem dúvida, eu continuo aqui a dizer que um MBA, e posso falar como alumni desta escola, embora uma alumni de há 20 anos, eu olho para trás e digo com saudades, dizer que foi uma das melhores opções que eu fiz, foi fazer um MBA, e passado 20 anos, em dezembro, ainda mantemos o jantar de colegas. Isso mostra também aquilo que fica para além do conhecimento. E por isso não posso falar muito mais, não acaba aqui muito tempo a falar, e vou passar a palavra à Sara, que é a coordenadora executiva e uma das caras mais visíveis dos alunos ao longo do percurso do MBA. Sim, ao longo do percurso e para começar nesta fase de candidaturas, que é disso que vou falar aqui um pouco, muito resumidamente. Por isso, as candidaturas decorrem sempre ao longo de todo o ano. Nesta fase, entramos num período, esta fase, mês de junho, julho, num período em que, de facto, as candidaturas têm outro ritmo. No entanto, aquilo que gostaria de transmitir é que se trata de um processo que é célere. A partir do momento em que se unem toda a documentação necessária para submeter a candidatura, de facto, conseguimos dar uma resposta em menos de uma semana, desde que o processo esteja completo em termos de documentos necessários. O que é preciso quando se toma a decisão de submeter candidatura ao MBA? No fundo, em termos de perfil, ser titular de uma licenciatura, possuir ou ter já acumulado preferencialmente 5 anos de experiência profissional, e aqui, de facto, o valor acrescentado de um MBA para quem já tem mais alguma experiência profissional faz a diferença. Bons conhecimentos da língua inglesa e que consiga, se tiver um certificado que comprove esses conhecimentos de língua inglesa. Nós conseguimos aqui internamente realizar um exame para quem não tiver esse certificado. Quanto ao GMAT, o GMAT deixou de ser um requisito obrigatório no processo de candidatura ao MBA. Quem o tiver pode naturalmente apresentá-lo também. Em termos de condições especiais, claro que favorecemos todos os nossos ex-alunos de toda a rede da Universidade Católica Portuguesa, atribuímos um benefício e um desconto especial. Em termos do investimento, Ana, se quiseres mostrar, o nosso MBA
tem uma oficina de 18 mil euros e uma taxa de inscrição, que é o que é exigido para formalizar a candidatura, de 750 euros. Depois o candidato pode optar por 3 modalidades diferentes de pagamento. O plano de pagamento tem implícito um desconto imediato, entre 3 parcelas. Essas 3 parcelas podem ser distribuídas pelos 3 anos civis em que o programa acontece, ou então uma terceira opção, 20 mensalidades, em que esta é a única opção em que o valor tem um ligeiro agravamento. Pronto, as nossas faturações, acrescemos o IVA à taxa legal em vigor. Bom, mas como digo, isto é depois facilmente tudo novamente explicado para quem quiser, de facto, desencadear o processo de candidatura, e mais uma vez é um processo que rapidamente fica concluído e a aprovação da candidatura consegue ser dada num espaço de tempo muito curto. Em termos da equipa, por isso já estão aqui 2 caras, a Ana como diretora, eu como coordenação executiva e com o apoio operacional da Joana Temudo em todo o processo. Por isso, teremos as pessoas que ao longo de todo o programa estaremos mais próximas a acompanhar os alunos. Ana, não sei se agora queres passar então a palavra aos nossos convidados. Passar, eu agora vou fazer aqui os stops, a partilha do ecrã, para termos aqui no fundo com as caras e as caras dos nossos alunos. Como eu há pouco disse, a Ruth é nossa aluna, já terminou o MBA há 2 anos. Já estava cheia de saudades suas, Ruth. E o Bernardo ainda está numa fase assim com ar um bocadinho cansado de quem ainda está a ser, de quem é finalista do MBA, e por isso são experiências diferentes. Eu vou começar aqui, vou naturalmente começar pelas senhoras, eu vou começar pela Ruth, Ruth, lembra-se como é que foi o seu processo de decisão, o que é que ele levou a equacionar a fazer o MBA, que motivações, que dúvidas teve, porque é que vinha de Lisboa para o Porto, pronto, quero partilhar aqui a sua... Obrigada, Ana, obrigada, Sara, olá, Bernardo. Para mim é mesmo um gosto enorme estar aqui e poder falar sobre a minha experiência de MBA. Eu tinha aqui há uns anos uma oportunidade que eu não, no meu local de trabalho na Faculdade de Ciências Médicas, e era uma oportunidade que eu não queria mesmo perder, e era um crescimento que eu queria alcançar e queria mesmo diferenciar-me. E portanto, a tomada de decisão de diferenciação, do meu ponto de vista, passava mesmo por um MBA. E depois, mais à frente na conversa, eu acho que nós podemos explorar isto. E a minha experiência diz-me que a tomada de decisão foi feita a 4 níveis. Eu queria muito e, portanto, dentro de mim, na minha reflexão sobre as minhas perspectivas de futuro, fazia-me sentido investir mais na minha carreira enquanto gestora, sendo que eu sou de psicologia clínica e sempre fui um bocado esotérica no contexto. Depois a tomada de decisão também também foi para mim uma tomada de decisão em família, porque estava a família toda a fazer um MBA, não é? Eu tenho um filho pequeno, só que cada um de nós, da minha família, fez a sua parte do MBA. Eu, efetivamente, estive a estudar e a trabalhar, mas o meu marido deu muito apoio, o meu filho também viveu muito o meu MBA e, portanto, não era uma decisão que eu pudesse tomar sozinha dentro de mim. Depois houve também no meu local de trabalho. O local de trabalho, a minha chefe, a Helena Canhão, na altura, foi uma enorme impulsionadora deste passo em frente, uma enorme, enfim, eu acho impulsionadora é a mesma palavra, e depois há uma tomada de decisão, um momento muito importante na tomada de decisão. A Sara que me perdoou, mas foi com a Sara e com outro entrevistador na entrevista de admissão ao MBA, em que eu compreendo na alhada em que me ia meter.
enorme, enorme. O enorme. Oh, Ruth, vou-lhe tirar o som, Ruth. Não, porque é mesmo uma coisa boa, porque o enorme comprometimento. Quisemos confirmar mesmo que não estava enganada. Que eu não vinha enganada. E isso é muito importante, porque eu percebi de facto que isto não era a walk on the park, que isto ia exigir de mim, com o background que eu tinha, com as minhas vindas de Lisboa, já lá vou, que é algo sempre muito, cria muito suspense e não tem suspense nenhum. E portanto, isto foi um momento chave em que eu voltei a pensar e voltei em família, no trabalho e comigo própria a pensar, é isto que eu estou disposta a isto e portanto, eu acho que a decisão se toma nestas 4 esferas. Eu queria fazer na Católica do Porto e penso que nós teremos tempo para explorar as características diferenciadoras do programa. É verdade que a minha família, os meus ascendentes estão na Póvoa de Varzim, e que eu teria mais algum apoio na Póvoa de Varzim, perto do Porto, para as minhas longas noitadas a trabalhar, enfim, para os fins de semana em que o meu marido não pudesse de facto dar apoio com o nosso filho e portanto havia também aqui uma retaguarda, e portanto, e não foi de facto o mais importante, não foram as viagens tornaram-se até uma rotina interessante, um ritual interessante ao longo do meu MBA. Mas de facto, para mim, motivação, eu queria crescer e sabia que não conseguia crescer sem estas ferramentas, não só as ferramentas de conteúdos, tudo o que eu aprendi, que foi enormíssimo no MBA, mas também, e perdoem-me a falta de elegância, o título. O facto de eu pôr o título depois da minha assinatura MBA mudou muitas coisas na minha vida. E portanto estas motivações a tomada de decisão, agora se calhar passo a palavra ao Bernardo, porque esta tomada de decisão foi sim mastigada, pensada, com muita consciência do que ia acontecer. Bernardo. No meu caso, eu já andava a namorar a opção de fazer um MBA há alguns anos. E vivi fora, vivi em Londres 5 anos, vi lá essa possibilidade, mas depois eu sabia que queria voltar para Portugal, sabia que eu sou do Porto, queria vir para o Porto e queria fazer a minha vida no Porto. Depois também decidi que ia casar. Vim para o Porto, tive 1 ano e meio cá e foi quando decidi que ia fazer o MBA. Aliás, eu lembro de ter tido uma entrevista de emprego para uma posição e depois não fui escolhido por não ter o MBA. E foi aí que fui obrigado pela minha mulher a fazer um MBA. E a Ruth tocou num ponto muito importante que é o apoio da família, porque efetivamente não somos só nós, é a família toda que faz. E no meu caso é a minha mulher que sobra muito para ela, ou para os meus pais, ou para os meus sogros, nas semanas de MBA, porque são semanas intensas, porque temos aulas de quarta a sexta, mas já sabemos que segunda e terça também são dias compridos, ou porque estamos a ultimar preparativos para a semana de aulas, ou porque temos que arrumar com o trabalho que não vamos fazer durante 3 dias. Por isso, uma coisa ou outra vão ser dias compridos. Bernardo, estás a esquecer do sábado de manhã. Eu já incluo o sábado de manhã da semana. Por isso, efetivamente, é importante. E há uns anos atrás tinham-me dito que mais do que o aluno querer fazer o MBA, era preciso a mulher ou o marido quererem que o aluno fizesse o MBA mais ainda que o aluno. E isso é 100% verdade, porque senão não vai funcionar. O outro ponto, no Porto, era a minha opção. E depois, obviamente, no Porto eu tinha 2 hipóteses, que era a Católica ou então a PBS. Eu sou um ex-aluno da Católica, por isso no início estava inclinado em fazer na PBS, porque eu queria experimentar uma nova escola, queria ter outras experiências. E ele não tira o som? E depois fui... Ruth, não sabe porque eu ainda posso reprovar, que ele ainda não acabou. Um bocado tenso, não posso dizer. E depois fui a uma, fui a outra, e depois voltei à Católica e exatamente como a Ruth disse, a Sara teve um papel muito importante, porque depois da conversa com a Sara tive a certeza que era na Católica que queria fazer, a certeza absoluta. Acabou até por ser uma decisão muito simples, o decidi fazer na Católica. O formato ajudou imenso, até porque eu, quando falei com a minha empresa, apresentei essa ideia, agradou-lhes muito mais. O meu diretor na altura, que também já tinha feito um MBA, todas as semanas, como tu fizeste, ele achou que esse formato era mais interessante na ótica da nossa ausência. Já sabemos que são aqueles 3 dias, no caso do trabalho, mais o sábado, 3 dias por mês e está arrumado. Está arrumado?
arrumado presencialmente, falta o resto. Eu acho que os 3 dias e meio na Católica é o mais fácil do MBA. Porque eu vejo o MBA é um modo de vida durante 2 anos, literalmente. 2 anos é muita coisa, eu tive uma filha, tive uma avó que morreu, troquei de emprego. Trocou de emprego. Por isso, tudo acontece, são 2 anos, por isso tudo vai acontecer nas nossas vidas, bom e mau, as coisas melhores da vida, as coisas piores da vida, e nós temos que conseguir aguentá-las, ir para as aulas e fazer uma apresentação a rir, mesmo que o momento não seja o mais oportuno. Pronto, por isso, e é ótimo, porque isto nos ajuda a crescer, né? E eu sinto, exatamente como a Ruth disse, eu cresci imenso, não só na parte, obviamente, dos conceitos, porque isso é óbvio, mas o relacionamento, com o resto do grupo, que é um grupo completamente diferente. Eu tenho uma formação em sistemas, nós temos médicos, temos responsáveis hospitalares, temos engenheiros, temos pessoas na construção civil, pessoas que trabalham em áreas produtivas específicas, CEOs, pessoas que vêm de Angola, pessoas que já trabalharam lá fora, pessoas que todas as semanas, até ao Covid, andavam todo lado. Por isso, é tudo uma aventura e é tudo uma experiência. Todas as pessoas acrescentam algo. E é muito engraçado ver como é que um engenheiro civil consegue aportar algo na área da gestão, porque tem um ponto de vista que eu, como estou, nunca pensei nisso. E faz todo sentido. Isto é muito enriquecedor para o grupo. Depois também há uma coisa importante, que é, quanto mais nós damos, mais nós vamos conseguir buscar ao MBA. E isto é verdade. Há um exemplo muito simples, a disciplina da Ana, da professora Ana. Olha, agora que eu lhe vou tirar o som. Que exige muito trabalho de casa, para os vários trabalhos e para o trabalho final. Mas uma pessoa chega ao fim e sente-se bastante realizado. E chega ao fim e percebemos que aprendemos. Isso é muito importante, porque eu não faço MBA para poder dizer acabei um MBA e tive 20, não é? Eu faço um MBA para aprender. E os trabalhos, o processo contínuo de 2 anos a ler livros. O grande desafio também é arranjar tempo para ler o que é preciso ler e mais hoje em dia ter calma, não ter os filhos à nossa volta e barulhos e etc. Mas é uma aventura fantástica. Um ponto que a Ana tocou, que eu também gostava de mencionar como uma grande mais-valia, e eu próprio usei essa experiência, que é o departamento de carreiras, o Career. Porque eu, como eu disse, eu troquei de emprego e tinha, já antes de haver esta oportunidade de trocar de emprego, já estava a fazer um percurso com o departamento, a atualização de LinkedIn, como estava, como não estava, como é que deveria estar, o CV. De repente surge esta oportunidade. Eu lembro perfeitamente de ter 2 reuniões para me preparar para as entrevistas e nunca me ter sentido tão preparado para fazer entrevistas. Por isso, efetivamente, é uma grande ajuda. E os meus colegas também estão envolvidos agora, têm feito e adoram. Por isso, é sem dúvida alguma mais-valia. A parte não só deste desenvolvimento de carreira e também as competências transferíveis, né, as soft skills, a importância que se dá a isto, para mim, foi um fator decisivo para fazer na Católica, o MBA, porque efetivamente é não só tudo o que se aprendi, e eu de facto senti que mudei a forma como olho para as coisas, para os negócios. Eu entro num restaurante e penso como é que eles conseguem ter uma carta tão vasta, como é que eles conseguem ter produtos frescos para terem, como é que eles têm estoque disto? Nunca eu tinha pensado assim, coisa, não é? Mas para além de tudo isto, é tudo o que está à volta dos conteúdos, não é? Nós, eu sei que o MBA não é uma escola de líderes, mas acaba por ser, não é? E, portanto, prepara-nos muito bem para a gestão de alto nível, para a gestão das equipas, para estarmos e representarmos as nossas empresas, os nossos locais de trabalho, etc. E, portanto, tem este pendor, esta atenção a tudo o que está à volta, e é curioso este 360, porque, de facto, eu acho que é muito muito forte na Católica, é muito típico deste programa da Católica. Eu acho que é engraçado teres dito, Bernardo, que é uma forma de vida. Eu nunca pensei que conseguisse trabalhar tanto durante 2 anos, ano e meio. Eu nunca pensei que conseguisse. Eu estudava, eu trabalhava para o MBA, eu estava sempre
sempre a trabalhar. Por isso é que ficamos com esse ar que agora o Bernardo tem. Depois passa, eventualmente. 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 Depois. Ninguém enlouqueceu ainda com o MBA, estão todos sãozinhos. Exatamente por isso, Sara, porque para além de estarmos todos sãozinhos, não há nada que depois nos assuste muito, não é? Porque nós já fizemos aquilo tudo, e está feito. E na sessão de abertura da minha edição, a professora Ana Corte Real estava na sessão de abertura e disse-nos: o MBA é aquilo que vocês quiserem. Pode ser muito difícil, pode ser muito duro. Eu não sei se depois existem todas as sessões. Na minha disse, eu ouvi aquilo com muita atenção. E efetivamente aquilo foi muito difícil. E sei que a responsabilidade é inteiramente minha, porque podia ter sido mais fácil. Mas é de facto uma satisfação enorme, enorme, ter conseguido fazer. Eu nunca pensei que Deixe-me só aqui, pegando no que a Ruth estava a dizer e que o Bernardo também mencionou, eu gostava de reforçar isso. No fundo, o MBA, as pessoas perguntam muitas vezes se o MBA é muito difícil, se é muito exigente, eu costumo sempre dizer isso, Ruth, que ouviu na sua edição e que eu repito alegremente no acolhimento, e que o Bernardo também ouviu, e que é muito o que cada um quer tirar do MBA, porque, e que também tem muito a ver com aquilo que o Bernardo disse, em 2 anos há tempos diferentes, há alturas em que há maior investimento e que se consegue fazer mais e tirar mais, há alturas em que se tem que equilibrar tantas frentes que tem que se fazer uma gestão, mas a gestão também é isso, não é? Eu poderia querer dar 100, mas ali se calhar vou ter que dar 70 porque tenho outras frentes. E isso tem muito a ver com aquilo que cada um também quer, no fundo, fazer. Nós temos aqui uma pergunta de um participante, eu ia já lançá-la, que estão aqui a perguntar isto, se os meus colegas me ouvem, se a Ruth e o Bernardo acham que os professores são muito académicos ou não. Eu posso começar por responder. A quem fez a questão, obrigada. Eu trabalho numa universidade, numa Faculdade de Ciências Médicas na Universidade Nova de Lisboa, e digo-lhe, não são muito académicos. Não são muito académicos, são suficientemente académicos para nós termos a confiança no conhecimento científico e no conhecimento técnico e depois transportam-nos para a prática do dia-a-dia das empresas. Notar que eu, de facto, não sei porque é que fui convidada para esta sessão, porque eu nunca na minha vida trabalhei numa empresa. Não é? E, portanto, o que eu faço é gestão num contexto não empresarial. Mas a verdade é que eu estive sempre envolvida dentro do MBA com as empresas e fizemos o trabalho com a Costeira, com a RTE, enfim, com uma data de empresas em que nós estivemos lá a sofrer as estupinhas para responder às necessidades deles, para aprender a cultura da empresa e, portanto, os nossos professores são... Cada caso é um caso, naturalmente, mas a verdade é que, sim, eu acho mesmo que há perfis muito diferentes, mas a verdade é que são académicos o suficiente para nos darem a solidez de conteúdos e de contextos e nós percebermos que eles leram o que tinham que ler e que sabem o que tinham que saber, mas eu não senti que estava a fazer um doutoramento, não é? Que estava a fazer uma coisa muito teórica e muito académica, sim. E isso Bernardo, não sei se concordas. Também, porque está numa sala de aula e é muito interessante. Isto, aliás, é a grande diferença entre uma licenciatura e mesmo até se calhar um mestrado, é que nós estamos ali em discussão com o professor, discussão no bom sentido com o professor, não é? Discussão. Trocar ideias e é muito interessante. E os professores, assim, eu gosto muito dos professores e vê-se, há professores que têm uma carreira académica, claramente, e há pessoas que trabalham, têm uma carreira profissional e... Bernardo. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa que é importante. Há professores que trabalham e há professores que só dão aulas, é isso? Esta pessoa. Eu retifico, então. Há professores que estão maioritariamente na faculdade. Só que o bom da Católica e o grupo de empresas existe não só no MBA, mas também a Católica faz trabalhos com muitíssimas empresas. E aí nota-se claramente que os professores que vivem na faculdade estão muito abertos ao mundo e já trabalharam em muitos projetos diferentes e têm sempre algo a trazer de positivo pelas diferentes experiências que tiveram em diferentes empresas. Eu lembro aqui do projeto que foi feito no Porto de Aveiro.
Eu nunca olhei para um porto de cargas da maneira que olhei naquelas aulas, porque efetivamente aquilo era água, gruas e carrega barcos, está feito. Não há mais nada para pensar naquilo, mas não, há um sem número de coisas que é preciso, como estavas a dizer, não é, de restaurante e de estoques e tudo isso. Nunca tinha pensado em coisas que comecei a pensar, não é? E há uma questão importante, que é nós temos que ir para o MBA com um espírito muito aberto e muita capacidade para aceitarmos. Há aulas que eu estou lá e digo, opá, eu sou tão inteligente como aquela parede, porque ouvir um professor a falar, meu Deus, ele fala de coisas e a maneira como eu acho que o grande enriquecimento aqui é nós conseguimos interagir as várias áreas de negócio, as várias disciplinas e conseguir articular tudo e ver todos os diferentes stakeholders que participam numa organização. E a dada altura uma pessoa pensa, isto realmente, só que com o tempo nós conseguimos chegar lá e fazemos. E acho que essa é a grande também, como se olha para trás. Eu esta semana nós tínhamos um trabalho para entregar na terça-feira e eu terça-feira estava com a minha filha ao colo, a escrever no computador com uma mão, a fazer o trabalho e por um momento pensei, não vou entregar isto, entrego em recurso. Mas depois disse, também não vai acontecer que eu vou fazer isto. E cheguei ao fim, enviei e disse, foi uma maravilha, foi ótimo. Olhem, aqui só por gestão de tempo, temos aqui uma outra questão, dirigida naturalmente aos alunos, e Bernardo já foi promovido, que era, este eu vou ler mesmo, diz, gostaria de saber quais foram as principais experiências e impactos profissionais e até pessoais que trouxe o MBA durante e após a frequência, o que muda ou mudou, e qual a fase ou fases mais críticas no percurso. São várias perguntas aqui. Por isso, experiências, no fundo, é um pouco para falarem daquilo que foi a experiência, as fases mais críticas do MBA e o impacto que foram sentindo no percurso e agora a Ruth, que já terminou, o Bernardo está quase a terminar. Ora bem, sobre dificuldades, é quando aquilo está a ficar muito quente, não é? É quando começam os trabalhos todos e às vezes... Já nem me lembro que mês é, porque entretanto perdi-me no tempo, não é? E portanto, aquilo às vezes aquece um bocado, não é? Mas a verdade é que também se ganha o ritmo. No início, para aquecer, pode demorar e é crítico, porque quem não estuda há algum tempo e quem não está habituado a trabalhar em equipa, etc., sofre ali um bocado, eu acho isso. E portanto, as dificuldades são os momentos que são mais apertados e toda a gente que está neste nível já sentiu stress, já sentiu que tem que estar muito focado para se conseguir. Depois, tem muitas coisas boas e eu espero que alguém faça uma pergunta sobre isso para nós podermos usar o tempo para falar das coisas boas, toda a parte boa. Em termos de impacto, eu na semana em que regressei de Barcelona, eu não fui à Alemanha, fui à China e foi muito espetacular, mas também fiz a semana na ESA de Barcelona em que levei uma coça como gente grande, como gente grande, porque nós vinhamos da China, de algum passeio, vamos ver as empresas. Mas em Barcelona trabalhamos das 8 da manhã às 11 da noite e foi muitíssimo duro. Portanto, mas na semana que eu cheguei de Barcelona, mas não me corto agora, só que eu vou dizer coisas boas. Na semana em que eu cheguei de Barcelona, formalizei o meu contrato como diretora executiva a ganhar mais 1/3 do meu salário. E portanto isso é o mais imediato que eu posso, ou seja, é o mais fácil de compreender, não é? Este impacto do meu crescimento profissional era a tal oportunidade que eu queria aproveitar e que toda a organização viu o meu esforço, viu que eu tinha as habilitações para isso, eu estava preparada. O impacto profissional durante o curso, eu nunca deixei de trabalhar, como o resto já mencionei, e tinha 2 colegas que não trabalhavam, que estavam em situações diferentes e que não estavam a trabalhar durante o MBA. E eu, por momentos, invejava-os, porque eles não tinham nada coisas para gerir, mas a verdade é que eu consegui, in real time, pôr em prática coisas que estava a aprender, apesar de trabalhar numa empresa, etc. E para mim foi muitíssimo útil, coisas que eu nunca mais perdi, então de marketing, da marca, não sei o quê, enfim, pus coisas em prática no momento, consegui experimentar e como, enfim, toda a gente sabia que eu estava a tirar um MBA na minha equipa, toda a gente me deixava experimentar e foi incrível, e, portanto foi muito, muito importante. Depois eu já falei do título, ter o título MBA
depois da assinatura. Não é a mesma coisa de ter uma formação executiva de 4 meses, não é mesmo, e eu acho que isto é uma coisa muito importante e que não deve ser desvalorizada, apesar de, pode não ser muito elegante, mas eu acho que isto é importante e depois há um impacto da relação humana que é gigantesco, não é? A cena, 20 anos depois, continuar a jantar em dezembro com a turma. Eu que faço 330 km para chegar ao Porto, continuei a jantar todos os meses com o meu grupo, temos um grupo de WhatsApp que nunca se perdeu, são os meus amigos do peito que sofreram, que me seguraram na testa quando eu queria morrer e que temos piadas Morrer! Não, olha, esta parte eu vou ter que dizer aos participantes que não é verdade, não, isto não foi, isto foram muitas noites mal dormidas que a Ruth depois... Mas não por causa do MBA. Mas temos as nossas piadas que mais ninguém entende e pronto, e eu acho que o impacto é impossível fazer um MBA sem dar conta, não é? É impossível, tem impactos em toda a linha antes e depois. Além disso, este serviço que a Católica promove do desenvolvimento de carreira faz com que eu ainda receba ofertas de emprego direcionadas para MBAs praticamente todos os meses e, portanto, eu tenho o trabalho que tenho ainda porque quero, porque de facto não, é ótimo, não me faltam ofertas e enfim, e este tipo de coisas, colegas meus que mudaram de empresas para empresas uns dos outros e portanto o networking é enorme e portanto eu não sei se respondi a todas as questões que o colega passar aqui ao Bernardo. Mas passo ao Bernardo. Sim, claramente o networking é fantástico, até porque são áreas completamente diferentes. Eu tive uma oportunidade de emprego numa empresa de uma colega do MBA, acabou por não acontecer. Não foi a oportunidade, foi quando ela soube que eu tinha mudado de emprego, ficou bastante chateada, por ter falado comigo uma semana antes, e eu também, porque acho que ia adorar o projeto. Em termos salariais, eu quando mudei de emprego dupliquei o meu salário, por isso também é bastante interessante, obviamente. Fui para uma empresa francesa que na entrevista com o dono da empresa, uma empresa multinacional, presente em todo o mundo, e a pergunta que ele me fez foi: o que é que pensas que o MBA te vai ajudar nesta profissão, neste projeto que nós estamos aqui a falar? Por isso, claramente, também valorizo. É uma empresa francesa, tem a sede em Paris, está presente em todo o lado, e perguntou-me fez-me essa questão, não é? Por isso, eu vejo também, eu acho que as empresas percebem bem, para determinados níveis, a partir de determinados níveis, da importância de termos essa experiência, estamos a ver essa experiência. Como a Ruth disse, a possibilidade de nós estarmos nas aulas, às vezes as pessoas devem olhar para nós, devem ver ali uma ventoinha a burburar de ideias, daquilo que nós podemos fazer nas empresas, e às vezes a pensarmos: e estamos a fazer isto desta maneira, que estupidez, não é assim, devemos fazer ao contrário. Depois, erros básicos. Isso eu confirmo que eu vejo essas caras. Então, sobretudo quando dou marca, eu às vezes olho e digo assim: pronto, estão a sofrer agora. É verdade, porque às vezes uma pessoa olha e faz uma introspecção e diz: pá, como é que é possível estar a fazer isto? Realmente não faz sentido nenhum. E também há a parte boa, não é? Olha, estou a fazer isto bem, isto faz sentido, esta empresa está bem estruturada até. Em termos pessoais, nós durante 2 anos estamos a lidar, no meu caso, com mais 33 pessoas, de todos os feitios e formas, e raças também diferentes, e tudo e mais alguma coisa diferente, e isto obriga a um jogo de cintura, não é? Obviamente. E isto desenvolve-nos também a nível pessoal, claramente. Pegando um bocadinho nisso, porque eu também acho, isto não é pergunta, mas sou eu que faço, porque acho que nem tudo corre bem, certo? Então, há coisas que... o que é que... Aqui as fases críticas são normalmente quando temos mais prazos de entregas em períodos mais curtos. Isso são normalmente as fases críticas. Ou então, algo crítico na nossa vida profissional, ou até pessoal, não é? A minha filha nasceu, ia nascer numa quarta, decidiu nascer numa terça. Quarta-feira era quando eu tinha que entregar um trabalho, obviamente agora não entregar trabalho, não é? Pronto, e foi na semana de aulas e eu dormi na faculdade. Mas assim, nós temos que conseguir dar a volta, não é? E eu muitas vezes pensava assim: se há outros que já conseguiram, eu também hei de conseguir, melhor ou pior, mas vou ter que conseguir, não é? Os outros não são super-humanos e eu agora também não me sinto um super-humano, não é? Por isso consegue-se com mais força. O Bernardo,
aqui não, vou perguntar porque o Bernardo e a turma do Bernardo e a outra edição também, nós passamos aqui um período agora difícil. Pronto, isto só para um contexto também, porque acho que por isso quando nós fomos para o confinamento, aqui na Católica nós tínhamos 9 programas a decorrer em simultâneo, tínhamos 360 alunos em salas de aulas presenciais e de repente, pronto, fomos todos para casa e tivemos que alterar. Bernardo, eu sei que é arriscadíssimo trazer este tema assim com participantes que eu ainda não conheço e que depois não posso ir atrás para dizer que não foi assim que o Bernardo disse, mas o Bernardo, não, aqui a questão foi muito exigente para todos e eu gostava que o Bernardo dissesse assim, olha, nós temos noção católica que não fizemos exatamente aquilo que os alunos todos gostariam que fizesse, mas como é que o Bernardo, e esta é mesmo assim, à queima-roupa, como é que o Bernardo acha que isto correu? É impossível agradar a todos. E a Sara acaba por ser quase a nossa mãe no MBA, porque preocupa-se com todos nós e se está tudo bem e nós vamos chorar para o ombro da Sara e agora isto e agora aquilo. Cada um à sua maneira, obviamente. Uns berram mais e outros choram mais. Exatamente. Obviamente, o MBA todo é um desafio. E este período da pandemia foi aumentar ainda mais o nível de desafio. Simplesmente isso. É uma exigência enorme porque a nível profissional toda a gente começou a ter conf-calls e isto e as videoconferências, etc. Depois é os filhos em casa, no meu caso como são pequenos, é berros e excitação a toda hora, não dá para explicar, olha, tens de fazer pouco barulho agora, não é? A minha mulher também tem uma empresa, por isso também não se pode desligar por completo. Aqui foi conseguir arranjar, estar presente nas aulas online que nós tivemos. Era difícil porque eram mais X horas que nós tínhamos de estar focados aqui numa aula, mas neste momento a maior exigência foi conseguir arranjar tempo para mim, para estar com a calma necessária a poder fazer uma leitura, a fazer um trabalho, o que é que seja. Isso acho que é o grande desafio, porque obviamente uma pessoa tem sempre tendência a favorecer o trabalho, não é? Porque é o trabalho, temos que muitas vezes dar respostas a outras pessoas e há pessoas também dependentes de nós, e dedicamos tudo ao trabalho, mas nós neste caso temos 2 trabalhos. Os alunos durante 2 anos têm 2 profissões, a profissão de aluno de MBA e a profissão, uma é uma profissão que nós pagamos, outra é uma profissão que nos pagam a nós, é literalmente assim. Mas as aulas online foram muito boas para mantermos o contacto, porque senão íamos estar 3 meses sem contactar-nos e eu acho que isso era terrível, por isso teve esse aspecto positivo. Obviamente, a experiência de estar numa sala de aula não é a mesma de estar online, mas assim, isso aí é a situação que é. Eu também não queria ficar 1 ano à espera de recomeçar o MBA, não é? Não queria acabar o MBA em 2030, por isso eles também têm. E se nós exigimos também que as nossas empresas continuem a pagar salários e se tem que funcionar para umas coisas, tem que funcionar para outras e nós temos de estar predispostos a mudar um bocado. Ninguém previa isto, não é? É o que é. Não é? Aqui eu acho que foi uma boa. Eu acho que estas 2 edições do MBA tiveram um módulo de gestão da mudança prático. Por isso tem nas soft skills um módulo dado pela Dinargi e depois tiveram um módulo extra assim bastante exigente para nós percebermos se estavam mesmo com as competências necessárias para saírem daqui com gestores num contexto de incerteza e de risco. Globalmente eles passaram, globalmente, apesar de algumas dores de crescimento, pronto, passaram, acho que aqui foi um bom exercício também que a turma fez. Bem, eu só vou fazer, desculpem, uma única pergunta, uma última pergunta, porque tínhamos aqui o compromisso também de não passarmos mais do que 1 hora, que há aqui um participante que pergunta como é que é a avaliação do MBA, as avaliações. Eu antes de deixar responder os alunos, vou só dizer uma questão. A Ruth, aliás, referiu isto.
Um dos desafios permanentes no MBA é tentar que os alunos se foquem mais no processo e menos na nota. Ainda assim, sinto-me um bocadinho frustrada nesta minha vontade, porque há uma importância muito grande que a maior parte dos participantes atribui às notas, numa lógica também muito de comparação. Pronto, também é errada, porque os contextos não são os mesmos, o investimento que cada um faz não é o mesmo, e por isso não permite, depois a comparação não é muito correta de se fazer, nem justa para o próprio a começar. Mas há uma preocupação grande nos formatos de avaliação que tem a ver com as acreditações. O MBA, como sabem, a Católica Portuguese Business School é a única escola do Norte com dupla acreditação, e o facto de ter a EQUIS e a EMBA, existe-nos aqui determinados formatos de avaliação, sobretudo aquilo que é haver uma componente de avaliação individual e haver uma componente de avaliação de grupo, mas sempre com uma predominância da componente individual no todo do MBA. Isto significa que nós podemos ter disciplinas que a avaliação é feita só em trabalhos de grupo, mas podemos ter disciplinas cuja avaliação é só um take-home individual ou só um exame. Pronto. E por isso os formatos são muito variados, desde trabalhos de grupo, take-homes individuais, exames presenciais, são muito variados. Às vezes, aqui posso falar da minha disciplina concreta, que tem esse sorriso, Bernardo, não sei o que é que quer dizer, mas no fundo eu gostei muito quando alteramos o formato para uma vez por mês, porque a minha opção não foi dar condensado, foi dar em 3 meses, o que significa que é ótimo, porque durante 3 meses o marketing está presente nos alunos, porque de mês para mês há um take-home de grupo para aplicar a matéria que foi dada, sempre aplicada à empresa do projeto final, e por isso para dizer que tem take-homes de grupo, tem um take-home individual e tem um projeto final de empresa, e por isso tem no fundo uma diversidade de ferramentas de avaliação. Mais do que tudo, e aí o Bernardo não me deixa mentir, acho que neste processo de avaliação, por exemplo, é o acompanhamento. Eu acho que o módulo de marketing ganha uma data de horas com as sessões tutoriais extra aula, que por exemplo agora neste formato eu acho que vou passar a fazê-la muitas online. Então, isto agora já que estamos todos aos quadradinhos, em vez de sair muitas vezes aqui às 9h30 da noite, quer dizer, vou estar na mesma, o que já estou aí em casa, que é uma vantagem. Pronto, mas isto para esclarecer, agora a Ruth e o Bernardo podem só dar assim uma nota do que é que acham, como é que é a avaliação. Isto é a visão da coordenação. Eu acho que o Bernardo pode avançar, que tem isso mais presente. A avaliação é como a Ana disse, há vários tipos de avaliações dentro de cada disciplina. No meu caso específico, eu prefiro mais trabalhos de grupo, porque eu gosto de trabalhar em equipa, isso é bastante bom. E pronto, no caso da Ana específico, na disciplina de marketing, nós dedicamos muito tempo, mas por outro lado também pensávamos ao mesmo tempo, às vezes metia-me um bocado de pena perceber quanto tempo a professora ia ter que dedicar para nos conseguir acompanhar, e depois era multiplicar isso vezes o número de trabalhos individuais e o número de grupos. Isto para dizer o quê? Que é recíproco. Por isso, nós estamos ali a dedicar muito tempo, mas vai haver feedback. E não vai haver um feedback dizer, está espetacular, continua, estás no caminho. Não, é com detalhe. E é por isso que uma pessoa aprende. Por isso é que nós nos desenvolvemos. Porque durante 3 meses, durante os meses que estamos a ter uma disciplina, estamos constantemente, X em X dias, a pensar naquele tema ou naquela disciplina, naquela área de negócio, e isso faz-nos evoluir. Em vez de falarmos, se calhar, algumas semanitas, falamos meses. E depois a avaliação, eu lembro no início, nós estávamos muito assustados quando íamos ter o primeiro exame. E como é que vai ser? E ai meu Deus, e se chumbamos, e isto, aquilo. As coisas fazem-se. E acima de tudo, os professores querem que. Eu não estou por nada preocupado se tiro um 20 ou se tiro um 10, porque também ninguém me vai perguntar se fizeste um MBA com que nota. O facto, como a Ruth diz, de termos um MBA
por si só já valida muita coisa. Até porque é feita uma triagem, e quando é feita uma triagem, por si só também as pessoas que acabam por ficar no MBA também já têm que ter algumas capacidades, conhecimentos, e a escola também, no nosso grupo acho que faz um bom trabalho porque o grupo é fantástico. Por isso acho que a avaliação não tem que ser uma preocupação, porque é mais uma etapa, é como ir às aulas e chegar às aulas a horas, a avaliação é mais uma etapa, pronto, faz parte do processo, pronto, está lá. Eu vou aproveitar este gancho, porque eu acho que a pergunta é feita por alguém que ainda não está a fazer um MBA, que não se ofenda comigo. Nós estamos todos numa fase da vida, que estamos, no meu grupo, eu era das mais novas, e não sou propriamente muito jovem, apesar de parecer, e portanto temos todos alguma experiência. E portanto estamos numa fase da vida que não andamos a comparar notas, uns mais que outros, é verdade, mas em regra geral, quer dizer, não é a nota, é de facto o que nós levamos para casa, que levamos nos bolsos. E há também, o que é que eu posso acrescentar? Já foi dito, estes diferentes formatos, há uns com os quais eu concordo mais, outros com que concordo menos, eu já tive a oportunidade de comentar isso, que eu sou assim uma pessoa muito crítica e tal, mas para além de haver estes formatos todos, há um detalhe que se calhar ainda não foi dito e que para mim foi uma surpresa e foi interessante. Quando nós recebemos as notas, não recebemos uma pauta. E olha que eu já fiz muitas pautas na minha vida e já não recebemos uma pauta. Nós recebemos a nossa nota, recebemos a média da turma, a nota mais alta e a nota mais baixa. E isto é o suficiente para a nossa etapa da nossa vida, não é? É o suficiente para percebermos o que é que, face àquele método de avaliação, como é que nos comportamos, e pronto, e é suficiente. Portanto, eu não estou muito preocupada com a avaliação, é importante não ficar retido no MBA, eu penso que não é o objetivo de ninguém ficar retido. Não temos cá nenhum, não temos os presos do MBA, não temos aqui nenhuma sala no fundo com alunos do MBA. Exato, com os repetentes. Portanto, claramente a avaliação é o culminar porque tem que se fazer e porque é obrigatório pelas acreditações, eu compreendo isso, acho que há disciplinas que são mais bem avaliadas ou que casam melhor o método de avaliação com os nossos objetivos e também com os conteúdos, outras menos, mas eu acho que também sempre houve abertura da minha da Sara e da Ana que nos ouviram e que fizemos sempre reuniões trimestrais para perceber como é que estava a correr e as nossas opiniões e nós também não nos coibíamos de partilhar as nossas opiniões. Sim, os próprios professores são seres humanos e também conseguem perceber quando a vida está a ser muito difícil para nós, como um todo, e também e às vezes é possível conseguir aqui alterar algo, alterar uma data, mudar qualquer coisa, puxar uma semana mais à frente, às vezes uma semana faz toda a diferença a todos, por isso isto é perfeitamente, e agora nesta altura então que passamos destes 3 meses, as pessoas são seres humanos também, por isso também percebem as nossas dificuldades. E obrigada, Bernardo. Acho que a grande importância não é para dizer eu vou fazer a vida negra para vocês conseguirem tirar uma nota decente e etc. Não, o objetivo das pessoas é que nós chegamos ao fim e realmente conseguimos tirar algo daquela disciplina e isso é o mais importante. Pronto, olhem, já vai longa aqui a nossa conversa. Sara, não sei se queres dizer alguma... Só acrescentar que de facto alguma questão não ficou respondida nesta sessão, que nós não gostaríamos de alongar muito mais. De facto, eu e a Ana estamos à inteira disposição a partir da manhã já para marcar uma reunião e neste momento até já pode ser presencial, porque nós já estamos aqui os dias na escola a trabalhar e por isso total disponibilidade para receber, marcar uma nova conversa para esclarecer aquilo que ficou nesta fase ainda por... Pronto, e só para terminar também, a próxima edição do MBA, ela está pensada de formato presencial, combinada já com módulos que à partida já vão ser online, porque faz sentido, e nós também é uma lógica de aprendizagem, sendo certo que
está preparado para ser presencial, já num formato mais blended, e, sobretudo, se houver alterações de contexto, ele migra imediatamente para um formato online, já também pensado em termos de cronograma, porque já não vamos ter estas questões de adaptação e por isso o formato será, no fundo, transitará para o online. Mas à data de hoje, com o contexto de hoje e com a vontade que temos, o programa será, os programas de formação executiva serão maioritariamente presenciais. Eu vou-me despedir dos participantes, mas antes vou agradecer muito à Ruth, que foi um enorme gosto de revê-la, Ruth. Muito mesmo, é sempre muito bom para nós ver os nossos antigos alunos, e despedir-me e agradecer ao Bernardo, porque para a semana cá estaremos. E a vingança será terrível. E pronto, e se houve aqui alguma coisa eu tomei nota, e depois na quarta-feira que vem, presencialmente, teremos a oportunidade de falar. Mas muito obrigada aos dois pela vossa disponibilidade, porque é sempre mais enriquecedor ouvir quem faz o curso, quem está na direção. Muito obrigada e um bom tarde para todos. Obrigada. Boa tarde.